Saudações, caro telespectador. Entramos a esta altura do dia para trazer-lhe mais uma edição do Especial Informação e hoje vamos interagir com a Associação Nacional dos Professores, representada hoje pelo professor Carlos Moati, que vem representação, conforme já dizia, desta organização que congrega professores de um pouco por todo o país. Professor Carlos, é muito bem-vindo a este espaço de interação. Muito obrigado. Agradecer primeiro pelo convite que nos endereçou na qualidade de Associação Nacional dos Professores, ANAPRO. Saudar os meus colegas do Rovuma Maputo, do Zumba Índico, professores que têm feito tudo por tudo para garantir a educação dos moçambicanos. Pois, a primeira pergunta mesmo que coloco como ponto de partida é como é que está hoje a saúde do professor? Digo professor no seu todo. No seu todo, sim. O professor não está saudável. O estado clínico do professor, diríamos que está respirando de tubos, está no estado de coma. Digo isto por causa de várias situações que temos vivido no setor da educação, desde a baixa qualidade de ensino, péssimas condições de trabalho, a falta de remunerações e problemas de assistência médica medicamentosa. Então, estes problemas todos afetam negativamente ao professor e acabam criando consequências negativas na qualidade do ensino. E de quem é a culpa? Obviamente que a culpa é de quem gera a educação. Quem é que gera a educação? É o governo da Frelimo, que vem gerindo a educação nos últimos 50 anos. E, se formos a ver, estamos a decrescer em termos de qualidade de ensino. Se há algo que está a melhorar na família da educação, são as condições dos nossos governantes na educação. É só dar uma saltada aí na 24 de julho, no Ministério da Educação, vai ver a frota de carros que usam os diretores nacionais, não é? E ir para todo o país, para as direções provinciais, até as direções distritais, há de ver que eles estão a viver uma vida de luxo. As ajudas de custo, porque eles dizem que canalizam do orçamento geral do Estado, cerca de 23% vai para o Ministério da Educação. E a maior parte desse valor serve para pagar salários. Ok, mas a outra parte que fica, se formos a ver, é usado para pagar o quê? Ajudas de custos, regalias e muito mais. Então, praticamente é uma questão mesmo de má gestão da pessoa que devia garantir a educação dos moçambicanos. Professor, em média, um professor licenciado, em média, neste país, quanto que ganha? Bom, sua pergunta é um pouco complicada, não é? É um pouco complicada porque, de acordo com a nova tabela salarial única, não é? Depende dos qualificados. Dos escalões de qualificação. Exatamente. Por exemplo, a idade conta, o tempo de serviço conta, o nível acadêmico conta. Agora, o que eu posso dizer é que o professor começa do nível 12C, o professor licenciado neste caso, não é? Pois. Começa do nível 12C e pode ascender até ao nível 14. E esse 12C, mais ou menos? Bom, 12C posso não ter exatamente, taxativamente, mas podemos dizer que começa por aí aproximadamente 30 mil meticais. E isto é suficiente ou é o mínimo que o professor devia ganhar a olhar pelo trabalho que o professor faz neste país? Não corresponde. Não corresponde. O professor devia ganhar muito mais que isso, olhando para o volume de trabalho que tem, o número de alunos que tem, e também temos que olhar questões, vamos lá, conjunturais, não é? Hoje em dia, olhando, por exemplo, para aquilo que é o PIB, não é, do país, acho que o professor devia ter uma melhor consideração, um melhor bônus, não é? Então, não estamos satisfeitos com esse salário, nem tampouco. Acredito que o professor sempre, a ANAPRO particularmente, sempre tem uma reunião de discussão e se calhar tenha de alguma forma apresentado isto até ao governo. A ANAPRO tem uma ideia mínima de mais ou menos quanto é que se poderia pagar a um professor, no mínimo, para a classe, por exemplo, 12C, que é a mais baixa, é o mínimo.
O mínimo o professor devia ganhar 60 mil meticais. Pois. O mínimo. Porque temos que olhar para questões de cesta básica, não é? A OTM Central Sindical, se não me falha a memória, já veio a falar disso, não Falava é? de pouco mais de 40 mil meticais só para a cesta básica, tá vendo? Então, eu acho que um professor licenciado, o mínimo dos mínimos, o mais baixo, podia começar dos 60 mil. Daí, gradualmente, E até aumentar. hoje está a ser difícil conseguir esse mínimo de 60 mil. Não é possível. Estamos a fazer tudo por tudo, mas o nosso governo não está a facilitar. E o que eles dizem? Bom, eles alegam a balança salarial, ou seja, eles alegam que não há dinheiro para tal. Mas nós não estamos a aceitar esse fundamento aí, porque se formos a ver, em contrapartida, a introdução da TSU duplicou o salário do Presidente da República e duplicou o salário dos mais baixos, quer dizer, aquele que recebia 4 mil meticais passou a receber 8 mil meticais. Pois. E o Presidente dos 200 e qualquer coisa passou para 400 e alguma coisa. Agora, aqueles que estão no meio, que é a maioria, porque a tendência de todos, quando começam a trabalhar, é continuar com os estudos, para serem licenciados, não é? Pois. Chega a licenciatura, mas o valor que ganha não corresponde àquilo que devia ganhar no verdadeiro sentido. Professor, houve uma reunião ainda hoje entre o FMI, Fundo Monetário Internacional, e a NAPRO. Gostava de saber qual foi o pano de fundo desta conversa e qual é o objetivo. Sim, sim. Nós tivemos reunião com as duas maiores instituições que financiam o orçamento de Estado. Na semana passada foi uma reunião com a União Europeia e esta semana, ou seja, hoje, foi a reunião com o FMI a convite deles, não é? Qual é que é a questão de fundo aqui? É que estamos a começar um novo ciclo de governação e o governo tem interesse de ir buscar mais fundos para poder financiar o orçamento do Estado. Para tal, essas instituições querem ouvir da ANAPRO, não é, sobre os programas anteriores, bem como fazer planos para os programas futuros, para o próximo pacote de financiamento. Neste caso, a ANAPRO poderá fazer a fiscalização, a monitoria, bem como a avaliação desses fundos. Digo concretamente os fundos que serão alocados ao governo para a área da educação, não é? Então, poderá participar lá. Porque se formos a analisar os fundos anteriores, por exemplo, o fundo da Covid, não é? Que era para construir, por exemplo, sanitários nas escolas, abastecimento de água, houve muita roubalheira. Há casos, por exemplo, de casas de banho que chegaram a custar 15 milhões de meticais. Mas, em contrapartida, vivemos algumas situações nas comunidades em que, através da ligação escola-comunidade, os encarregados contribuíam e construíam um bloco de 3 salas com 1 milhão e 500 meticais. Agora, a gente questiona, como é que uma casa de banho chega a custar 15 milhões e um bloco de 3 salas custam 1 milhão e 500 meticais? Então, achamos nós, no âmbito da boa governação, no âmbito no espírito de transparência, não é? Que as organizações da sociedade civil interessadas, neste caso a ANAPRO é uma delas que está interessada em fiscalizar o setor da educação, bem como os investimentos nas infraestruturas do setor da educação, não é? Poderá fazer essa fiscalização, fazer essa monitoria, fazer essa avaliação, bem como responsabilizar aqueles que andam a desviar fundos direcionados para a construção de infraestruturas, bem como a melhoria da qualidade do ensino. Pois, professor, vamos entrar para a nossa questão aqui de fundo, que tem a ver com a reação do nosso convidado, o comendador residente da MPC, Hipólito Amela, que na sua intervenção no espaço de Economia e Sociedade disse que era bom que o governo eliminasse de uma vez por todas o pagamento de horas extras e aconselhava que, em vez de pagar horas extras, fossem contratados novos funcionários, ou seja, fossem contratados novos professores, fossem contratados novos médicos e profissionais
de saúde, eliminando definitivamente o pagamento de horas extras. E hoje encontramos então com uma das entidades que é visada por este comentário que é feito por Hipólito Amelo. Então, queria ouvir de si, professor, qual é o seu entendimento? Muito obrigado. Meu entendimento dos professores, não é? Entendimento Pois. da ANAPRO, os Pois. professores que eu represento aqui. E assim, há que respeitar o posicionamento do economista, é um economista de reconhecido mérito, o Dr. Hipólito Amelo. Agora, a questão é, eu não sei se é execuível isso, não sei se é prático. Digo isso porque nós estamos com um déficit de professores. Estamos com um déficit enorme, cerca de 12 mil professores. Estamos com um déficit de cerca de 12 mil professores atualmente. Por isso que há horas extras. Agora, digo até que no ano passado, ao fim do ano passado, não, meados do ano passado, falava-se de 16 mil professores. Meados do ano passado. Pois. Agora há uma informação que fala-se daí. Pode haver uma margem de erro, mas há uma informação que fala de 12 mil professores atualmente. Pois. Exatamente. Agora, eliminando as horas extras implicaria contratar 12 mil professores. Pois. Agora, é preciso entender uma coisa aqui. Que o professor que faz horas extras, fazendo horas extras, paga-te pouco do que contratar um novo professor. Vou falar, por exemplo, da segunda turma. Horas extras engloba a segunda turma no ensino primário, horas extras, chama-se horas extras no ensino secundário. No ensino primário é segunda turma ou turno e meio. Um professor com uma segunda turma recebe 60% do seu salário. Está claro isso? 60% do seu salário. Contratando um novo professor, vai receber por inteiro, se estiver numa zona recôndita, com um subsídio de deslocamento, de isolamento, e sei lá. E todos aqueles pequenos subsídios que podem pagar a esse professor. No momento de férias, por exemplo, as horas extras não somam. Mas se for um professor efetivo, não é? Tem que pagar esse professor no tempo de férias. Havendo 13º, tem que pagar o 13º a esse professor, não é? Então, custa mais caro contratar um novo professor. Praticamente estão a nos escravizar. Por quê? Não somos pagos todo o valor. Agora, a questão é, eu não sei se Moçambique, como país, não é? Está em condições de contratar este número de professores, com a questão do déficit orçamental. Há um outro elemento muito importante aqui. Há uma recomendação do FMI para que Moçambique tenha acesso ao novo pacote de empréstimo para o setor de educação. Não para o setor de educação. Todo o pacote, no seu todo. É a diminuição da massa laboral. Acho que já se falou isso várias vezes, que tem que se diminuir a massa laboral, não é? E reduzir o número de contratações. Agora, se são os donos do dinheiro que estão a dizer isso, onde é que Moçambique vai apanhar dinheiro, não é? Para poder pagar a essas novas contratações. Enquanto a recomendação de quem tem dinheiro é que deve diminuir a massa salarial. Agora, aqui há um elemento também muito importante. Os moçambicanos já abriram a vista. Algumas políticas não concordam. Por exemplo, essa política do FMI de reduzir a massa salarial implica reduzir os funcionários, não é? Agora, reduzindo os funcionários, estamos a falar do setor da educação, do setor da saúde. Se há falta de professores e reduzem, como é que há de ser? Acho que alguma coisa não vai bater. Há falta... Não percebi? Acredito, ou tem que se criar alguma coisa, uma nova lei, qualquer coisa, para poder resolver esse problema. Agora, eu não sei até onde vamos conseguir enquadrar esse pensamento do doutor Hipólito Amelo, tendo em conta que não há fundo suficiente, para pagar novos professores. Seriam 12 mil professores novos para resolver esse problema. Agora, eu quero duvidar muito. E se Moçambique também for a optar por seguir essas políticas do FMI, de redução de massa salarial, são problemas sérios que vai arranjar com a população moçambicana. Não vou falar dos funcionários públicos só.
Estou a falar de toda a população moçambicana. Aqui havemos de viver um conflito sem precedentes. Agora, podemos, se calhar, olhar a abordagem do Dr. Hipólito Amela num outro sentido. Um professor que dá aulas num turno tem um certo vigor. Se depois tem que entrar num outro turno para fazer hora extra, de certeza que o vigor reduz, o cansaço aumenta e a energia reduz. E se fizermos aqui uma segunda contratação, podemos aqui chegar à conclusão de que o mesmo professor, este professor que será contratado, entra com um vigor. Mais energias. Exatamente. Não seria viável neste sentido? Ou o professor consegue garantir a mesma qualidade na primeira turma e na outra turma? Bom, a questão das horas extras não é de hoje. Vem desde. E fomos formando pessoas, muita gente, nessas condições, não é? De trabalhar com 2 turmas ou de ter que trabalhar de manhã, voltar a trabalhar à noite. Pois. Até professores universitários trabalham nesta instituição, depois sai e vai trabalhar noutra instituição privada. Mesmo os professores de ensino geral têm feito isso. Então, eu não vejo aqui muita diferença tal. Porque, imaginemos, por exemplo, um professor trabalha das 6 até às 10, já terminou, volta para casa. Esse professor pode ir descansar e voltar do período de tarde para ver dar continuidade, não é? Na verdade, é que nós estamos saturados também com o assunto de horas extras, porque nós estamos a pagar. O posicionamento do Dr. Amela até que podia fazer sentido. Mas só que duvidamos que esse país esteja em condições de fazer isso. Não sei se faço-me entender. Sim, porque de facto não teríamos barulho se não existissem horas extras contratadas. Não teríamos esse barulho, estaria tudo clean, como costumam dizer. Mas a questão é, nós estamos a ver um país com essas capacidades de contratar novos professores. Isso aí é um sonho. É o ideal. Mas parece que não é execuível. Poxa, estamos quase a terminar a conversa, mas queria mesmo colocar-lhe esta questão que tem a ver com o professor versus corrupção. Com este atual cenário de não pagamento de horas extras, há casos ou não de professores que acabam cobrando dinheiro para poder ajudar os alunos, alguns até acabam optando pelo agravamento do preço das fichas. Existem esses casos ou não? Esses casos existem, não há que esconder. Nós, como associação, não temos um poder sancionatório. O que nós podemos fazer é a divulgação desses factos. E, por sua vez, aquele que é de direito, neste caso as direções da escola, é que podem tomar medidas. Nós, como associação, limitamos-nos a divulgar as más práticas. De facto, nós condenamos, repudiamos veementemente essas práticas de vendas de fichas, vendas de provas, cobranças de valores, mas o poder sancionatório não está com a associação. O que nós podemos fazer é, de facto, divulgar. Então, professor, chegamos mesmo ao fim da nossa conversa, mas há uma questãozita só que eu queria, relacionado com os erros nos livros escolares, que também tem sido um grande problema para a educação. A ANAPRO quer criar um espaço, não é? No processo da produção de livros, para que possa também fazer a revisão desses livros propostos. Porque produzem uma coisa para o professor ir usar. Quando chego lá, apanho que aquilo tem erros. Agora, nós, como associação dos professores, queremos que isto acabe. Antes do livro ser levado ao terreno, tem que passar por uma revisão. Tem que ser chancelado pela Associação Nacional dos Professores. E aparecer lá na ficha técnica, lá, que este livro foi aprovado pelos professores. Porque, no final das contas, quem vai usar o livro somos nós. Agora, por vezes, quem produz aquele livro, nem ele a trabalhar com o livro. E quando chega a hora de trabalhar, descobrimos que Moçambique não está na região austral da África. Moçambique está na África Central, Oriental, sei lá. Então, é complicado. Então, nós vamos tomar todas as medidas possíveis para que os professores, de um modo geral, não é, possam também ser parte, não é, do processo de produção de livros, fazendo o quê? Fazendo uma revisão e, se constatar algum erro, poderá reportar para que, de forma tempestiva, possa ser corrigido.
Pois. É mais ou menos isso. Muito obrigado, então, professor, por esta conversa interessante, diga-se, e também esclarecedora. E, caro telespectador, colocamos, então, o ponto final a esta interação que tivemos com o professor Carlos Moate, que vem em representação da Associação Nacional dos Professores, ANAP. Mais uma edição do Especial Informação e terminamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Até lá, fique bem.